volta do nosso programa. E agora chegamos aí o momento da mensagem da palavra do Senhor. A paz do Senhor Jesus, queridos, é sempre com muita alegria em nosso coração em mais esta oportunidade essa que o Senhor nos concede de mais um dia, né, com o único objetivo, né, de estar aqui com o intuito de cultuar, né, Áurea? Cultuar. Isso é maravilhoso quando nós temos esse entendimento e sentimos prazer em cultuar ao Senhor, né, todos os dias, porque é o Senhor que tem nos sustentado, é o Senhor que tem nos guardado e é o Senhor que nos dá aí a certeza de vida eterna. Queridos, a você que é presente conosco, nós agradecemos a Deus pela sua presença. Imensamente é motivo de muita alegria, né? Quando a gente vê pessoas sempre presentes conosco, né? Mensagens que temos recebidos, tanto as mensagens de Facebook, como aquelas pessoalmente, né, Áurea, que de vez em quando somos abordados por alguém na rua. E às vezes são até pessoas que nós não conhecemos, passamos conhecendo naquele momento ali e expressa, né, algo a respeito desse momento aqui. E muito alegra o nosso coração quando nós ouvimos que este espaço aqui tem sido bênção na vida de pessoas. E isso nós agradecemos a Deus, essa oportunidade, nós temos isso como um grande privilégio. Então a você que é sempre presente conosco, você que já faz parte aí do culto Vida em Cristo, você que nós não sabemos o seu nome, você que está perto, você que está longe, aonde quer que você estiver, que a boa mão do Senhor possa estar te alcançando de maneira poderosa nesse dia, te cercando aí com os cuidados e todas as bênçãos do Senhor para você, para sua família e aí nos seus projetos de vida. Queridos, a meditação, o livro é Filipenses capítulo 3, apenas o versículo de número 14, que assim vai dizer a palavra do Senhor: prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus venha ser presente no nosso entendimento, para que possamos aí aprender e guardar mais esta porção da palavra do Senhor. Queridos, quando nós falamos em alvo, é uma palavra que ela não soa, né? Sem entendermos, e entendemos muito bem, quando nós falamos de alvo, nós estamos falando de projeto de vida. Quando nós falamos de alvo, nós estamos falando de sonho. Quando nós estamos falando de alvo, nós estamos falando de realizações que nós esperamos. Então, falar de projeto de vida, falar de realização, falar de sonhos, é falar daquilo que é presente na nossa vida. Todos nós temos o nosso alvo, do qual nós lutamos para alcançar. Quando a gente para analisar essa questão de alvo, né, de sonho, a gente vai ver que isso fala tanto na nossa vida, isso é tão presente na nossa história, que desde os tempos da infância nós já elaboramos o nosso sonho. Não é assim? Quantas vezes, queridos, você, na inocência de uma criança, você fez planos, um plano de casamento, na inocência ainda de uma criança, um plano de ser e exercer uma função, um plano de ter isso ou de ter aquilo, quando eu crescer. Essa era a nossa frase. Esta aí era a nossa esperança. Quando eu crescer, aí a gente falava, eu vou ser isso, eu vou fazer aquilo, e por aí afora, quando eu crescer. E nós esperávamos o dia de quando eu crescer. Isso aí fazia parte da nossa infância, querido. Por quê? Porque aí nós entendemos que os planos, os projetos de vida é uma realidade da nossa história desde a infância. Então falar de plano é falar daquilo que eu e você sabemos muito bem. Por quê? Porque todos os dias planos são elaborados. Todos os dias projetos de vida são elaborados. Todos os dias buscamos alcançar algo que nós entendemos ser aquilo que eu preciso. Errado? Não, muito pelo contrário, isso é certo.
É muito certo. Todos nós temos os nossos projetos de vida e a nossa vida só vai ter sentido se você tiver um projeto. Se você não tiver um projeto, sua vida vai ser sem sentido. Então, os projetos de vida nossos faz parte aí de nossa história, faz parte de nossa vida. O que a palavra do Senhor vai nos chamar a atenção é algo que também tem que fazer parte do projeto de vida, queridos. Em momento nenhum, neste espaço da reflexão da palavra de Deus, a Bíblia, ela vai te tirar, ela vai apagar seus sonhos. Não. Em momento nenhum, a palavra do Senhor vai falar para você que você não pode ter projetos aqui nessa terra. Não, muito pelo contrário. Você tem que trabalhar. A Bíblia nos manda trabalhar e progredir. O que a palavra do Senhor vai nos chamar a atenção é acerca das palavras e as orientações do apóstolo Paulo, quando deixa escrito nesse texto que foi lido, no livro de Filipenses, no capítulo de número 3, o versículo de número 14, ele dá-nos a entender algo que é maravilhoso e que nós não podemos ignorar. O que ele vai falar aqui? Ele vai falar: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que a palavra do Senhor está falando aqui? A palavra do Senhor está falando para mim e para você que, além dos seus projetos de vida, você não pode esquecer de ter a salvação como alvo. Você não pode esquecer de ter a salvação como projeto de vida. Você não pode mais esquecer de maneira nenhuma de ter a salvação como um tesouro a ser conquistado. Esta é a orientação da palavra de Deus. Por quê? Porque em meio às nossas conquistas aqui para essa terra, nos muito afazeres que nós temos de estudar, de trabalhar, é muito comum uma frase, quando a gente pergunta uma pessoa assim: e aí, como é que você está? A pessoa não responde: não estou bem, não, estou correndo atrás. Estou correndo atrás, ou seja, está sempre na busca. Esse correr atrás dá-nos a entender de que aquela pessoa está sempre na busca por alguma coisa, né? E conforme foi falado, você tem que buscar mesmo, né? Você tem responsabilidades, você tem família, né? Você tem projetos de vida e tem que buscar mesmo, né? Agora, o que a Bíblia não manda, o que a Bíblia me manda a não esquecer, me orienta a não esquecer, é saber que esta terra é passageira, esta vida é passageira, que as nossas conquistas aqui serão passageiras, mas que a salvação é eternidade. E aqui é a orientação do apóstolo Paulo quando ele fala aqui, né? Ele coloca a salvação como sendo o seu bem maior. Nós que conhecemos a palavra e temos por hábito de ler a palavra de Deus, a gente vai ver nas cartas de Paulo ele colocando sempre a salvação em primeiro lugar na sua vida, a ponto até de desconsiderar determinadas coisas que ele tinha, o valor que ele dava para as questões espirituais. E aqui ele vai chamar a nossa atenção acerca disso. Nem eu e nem você, né? Com as muitas ocupações desta vida, né? Na busca pelos nossos alvos, pelas nossas conquistas, por colocar em prática aquilo que por anos nós sonhamos, na busca de tantos planos e projetos, o projeto da salvação não pode ficar esquecido. Esta é a orientação da palavra do Senhor. Muito cuidado com isso. Quantas pessoas hoje trabalham praticamente dia e noite em busca de alcançar o seu sonho. Não é errado. O que é errado é você se esquecer que este sonho que você está batalhando, um dia ele vai passar, e tem uma coisa que é muito mais importante que você não pode esquecer.
ter os nossos projetos desta terra realizados, isso é muito bom. Mas ter a nossa vida espiritualmente bagunçada, ela não tem sentido. A palavra do Senhor, ela é muito clara quando ela vai chamar a nossa atenção. No livro de Marcos, no capítulo de número 8, no versículo de número 36, a palavra ela é muito clara e direta. Quando ela nos diz assim: pois de que vale? Olha que coisa interessante. Pois de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, o que a palavra está falando aqui? O que vai te valer todas as conquistas? Que vai te valer todos os seus alvos alcançados? O que vai te valer você ter nas tuas mãos tudo aquilo que o teu coração desejou, tudo aquilo que os teus olhos quis? O que vai te valer isso se nas questões espirituais você é um fracasso? De que vai te valer isso? Não vai nos valer de nada. A nossa vida não tem sentido algum. Melhor seria que nós nem viéssemos nesta terra. Porque falar de conquistas, conforme nós dissemos aqui, é muito bom, mas eu tenho que ter no meu entendimento que todas estas conquistas aqui, todos os meus títulos, todos os valores, todos os bens, toda a fama, todo o dinheiro, tudo aquilo que é valor aos olhos humanos, um dia isso vai passar na minha vida. A sepultura vai apagar tudo isso de minha vida. A sepultura tira isso de nossas vidas. Mas o valor da salvação não. É eterno. Daí a orientação da palavra do Senhor chamando a nossa atenção é muito cuidado para que nas buscas dos teus sonhos você não esqueça da salvação. E ela pode bater a porta a qualquer momento. A eternidade bate a porta a qualquer momento. E muitas pessoas estão chegando na eternidade despreparadas. Neste exato momento, muitas pessoas estão morrendo neste mundo. E a palavra do Senhor vai dizer que depois da morte segue o juízo. O homem ele é eterno, com Deus ou sem Deus. Ou seja, diante da morte nós estamos... Depois da morte, nós estamos diante da eternidade. E nós não podemos nos esquecer disso. Daí a orientação da palavra do Senhor acerca desta palavra que é muito séria, que tem peso de eternidade. Não brinca com a tua salvação. Salvação, ela é única. A palavra do Senhor vai nos garantir, não nos dá margem para um outro entendimento. E é automático, depois da morte estamos diante do juízo. Aqueles que se preocuparam nestas questões, reconheceram, aceitaram, tudo bem, mas o triste nessa história é de saber que muitas pessoas estão partindo desta terra, despreparado para uma eternidade. E o que a palavra do Senhor vai nos chamar a atenção é que assim como nós temos que ter empenho para as nossas conquistas aqui nessa terra, também nós temos que ter empenho para a conquista espiritual. É o que Paulo fala aqui, por isso que ele fala a palavra, olha, Áurea, que palavra interessante que ele fala. A primeira palavra que ele fala é prossigo. Prossigo. Quem está falando que está prosseguindo não está querendo desanimar. Quem fala que está prosseguindo é porque está certo na direção que tomou. Quem fala que está prosseguindo é porque está em ato contínuo. Quem fala que está prosseguindo é porque quer chegar no final. É ato contínuo, querido. Ele aqui buscava a salvação em Cristo Jesus, por isso que ele falou, eu prossigo, ou seja, eu me empenho. E o empenho dele só tinha uma finalidade. E a finalidade dele aqui, ele deixa bem claro, é para alcançar o prêmio chamado celestial. Glória a Deus, a salvação em Cristo Jesus.
Precisamos de nos empenhar, querido. Precisamos de reconhecer a seriedade da palavra, porque infelizmente muitos se decepcionarão diante de uma eternidade sem Cristo, mas aí já não tem mais o que fazer. Daí a orientação da palavra do Senhor: cuidado, atenta para a lei perfeita, a única que traz a liberdade do domínio do pecado na nossa vida, que é o problema que nos afasta de Deus, que é o problema que nos impede de ser salvo, uma vez que nós cultivamos uma vida de pecado. E para nos libertar do pecado precisa de empenho, precisa de força, de vontade, precisa de querer, precisa de foco. Salvação, querido, é para quem deseja. Salvação é para quem tem foco, porque quem tem foco vai fazer o que Paulo está fazendo aqui, o apóstolo Paulo está fazendo aqui. E o que ele está fazendo? Prosseguindo. O que ele está fazendo? Buscando. O que ele está fazendo? Persistindo, se esforçando, sendo perseverante e não abrindo mão daquilo que ele entendia ser o mais precioso da sua vida. Esta é a orientação da palavra de Deus para mim e para você neste momento de reflexão. O Senhor não está desmerecendo as tuas buscas, muito menos as tuas conquistas. Tudo que você estiver fazendo, se estiver dentro do padrão, né, dos princípios, bom, perfeito, nós temos que fazer isso mesmo, conquistar, porque nós temos responsabilidades. Mas o que a Bíblia nos orienta é de não me esquecer do meu tesouro maior. E o tesouro maior que a palavra do Senhor aponta para mim e para você chama a salvação da tua alma. Maravilhosa a palavra do Senhor, né, Ivan? E nós vemos que lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 33, nos ensina a buscar primeiro o reino dos céus, o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia. Então, como nós já ouvimos aqui nesse momento, né? Não é pecado corrermos atrás daquilo que é terreno, mas o pecado é deixarmos as riquezas espirituais para serem buscadas depois, né? O próprio Deus, quando nós buscamos o reino dele em primeiro lugar, o próprio Deus nos abençoa com as bênçãos materiais, né? Ele nos sustenta, ele conhece as nossas necessidades e nós não teremos falta de nada. Isso aí é com certeza, né, Ivan? Sim. O salmista diz que nunca viu um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar. Aleluia. Promessa, pão. Né? Isso é promessa do céu, irmãos. Então, se nós buscamos em primeiro lugar o reino dos céus, como está escrito em Mateus 6,33, com certeza as bênçãos terrenas serão acrescentadas nas nossas vidas. E o nosso tesouro maior, como já ouvimos, né? E nós aprendemos muito isso lá também em Mateus, no capítulo 6 também, no versículo 19 ao 21, que fala que para nós não ajuntar, né, o tesouro na terra, porque tudo aquilo que está no nosso coração é o nosso tesouro. Mas que nós venhamos buscar as riquezas espirituais, estarmos aí seguindo para esse alvo aí que é o céu e acumulando no nosso coração as riquezas espirituais e com certeza as bênçãos que precisaremos aqui nesta terra serão derramadas sobre as nossas vidas e nós não vamos perder esse alvo aí que é o céu. Então vamos fechar? Você estava falando aí, eu lembrei de um versículo, Isaías, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocar o nome dele enquanto está perto. Então o que a gente entende com isso aí? Que vai ter um tempo que já não é mais oportuno. Sim. Vai haver um tempo que para muitos vai buscar e já não vai achar. Verdade. Vai ter muitos que vai querer ter o alvo como o céu como alvo
e já não é mais oportuno. A palavra do Senhor, ela vai me chamar a atenção que hoje nós vivemos o tempo oportuno. É o tempo chamado agora, né? Porque o ontem já passou, amanhã nós não sabemos se viveremos. O tempo chamado oportuno é o agora. E a orientação da palavra do Senhor é: enquanto se tem a oportunidade, busca. Enquanto se tem a oportunidade, faça. Enquanto se tem a oportunidade, clame. Porque vai chegar um tempo que muitos gostariam, mas já não podem mais. Mas que você possa ter entendido esta palavra, meu amigo, e reconhecer que o céu, né? Eu não sei o que você já conquistou na sua vida e nem é de minha conta, mas uma coisa eu tenho certeza: que tudo aquilo que você já conquistou, somado com tudo aquilo que ainda você vai conquistar, não representa nada diante do que Deus tem para você. Não representa nada diante da salvação da sua alma. E é por isso que a palavra do Senhor me chama para que eu não venha me esquecer do grande tesouro e de ter ela como foco de vida, a salvação em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Pai, muito obrigado. Mais uma oportunidade, a palavra do Senhor é anunciada. Por esse momento nós oramos agradecidos por todos quanto cultua o Senhor juntamente conosco. E nós oramos agradecidos pela orientação da tua palavra. Receba a nossa gratidão, o reconhecimento da tua bondade, graça e misericórdia em nossa vida. Receba, Senhor, a nossa gratidão, porque o Senhor é bom e a bondade do Senhor se manifesta todos os dias. Por cada um, ó Deus, nós clamamos que a boa mão do Senhor possa, Senhor, continuar presente na vida de cada um daqueles que nos ouvem, dando graça, dando bênçãos e, sobretudo, o entendimento da palavra do Senhor. Por tudo isso nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.